Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! O caso de Plágia Pascual, ocorrido em 1980, é um dos episódios mais intrigantes e menos documentados da ufologia uruguaia, envolvendo um suposto avistamento de um objeto voador não identificado na região costeira de Plágia Pascual, no departamento de São José, Uruguai. Apesar de não ser tão amplamente conhecido quanto outros casos latino-americanos, o evento de Plágia Pascual desperta curiosidade devido às descrições detalhadas de testemunhas e à falta de explicações conclusivas. O avistamento ocorreu na noite de 28 de outubro de 1980, por volta das 22 horas, na praia de Plágia Pascual, uma localidade costeira situada aproximadamente 30 quilômetros de Montevideo, capital do Uruguai. Plágia Pascual é uma área tranquila, conhecida por suas praias ao longo do Rio da Prata, com pouca urbanização na época, o que tornava o céu noturno claro e propício para observações celestes. O incidente envolveu um grupo de testemunhas, incluindo moradores locais e visitantes, que relataram a presença de um objeto luminoso no céu, cuja aparência e comportamento desafiavam qualquer explicação convencional. De acordo com os relatos, o objeto era descrito como uma esfera ou disco brilhante, com um diâmetro estimado entre 10 e 15 metros. Sua superfície parecia metálica, refletindo as luzes do ambiente, e emitia uma luminescência intensa, predominantemente branca, com tons intermitentes de azul e vermelho. O OVNI foi observado pairando a uma altitude baixa, entre 50 e 100 metros acima da praia, movendo-se lentamente em um padrão errático com paradas súbitas e acelerações rápidas, sem produzir qualquer som perceptível. Essa ausência de ruído foi um dos aspectos mais destacados pelas testemunhas, já que aviões, helicópteros ou outros veículos conhecidos na época produziriam barulho audível, especialmente a tão curta distância. Entre as testemunhas, poucos nomes foram registrados publicamente, devido à natureza reservada do caso e à tendência de anonimato em relatos ufológicos no Uruguai. No entanto, sabe-se que o grupo incluía pelo menos 5 pessoas, entre elas um casal de moradores locais, identificado em algumas fontes como Juan e Maria, sobrenomes não divulgados, e 3 jovens que passeavam pela praia. Juan, descrito como um pescador de aproximadamente 40 anos, forneceu um dos relatos mais detalhados, afirmando que o objeto permaneceu visível por cerca de 10 minutos antes de se deslocar rapidamente em direção ao horizonte, desaparecendo sobre o Rio da Prata. Maria corroborou o relato, adicionando que sentiu uma sensação de calor suave no rosto enquanto observava o objeto, embora não houvesse fontes de calor próximas. Além do avistamento principal, há registros de que outros moradores de Plágia Pascual e áreas próximas, como Ciudad del Plata, reportaram luzes estranhas no céu na mesma noite. Um agricultor local, cujo nome não foi preservado, alegou ter visto um brilho intenso iluminando seus campos, a alguns quilômetros da costa, por volta do mesmo horário. Esses relatos secundários, embora menos detalhados, sugerem que o fenômeno pode ter sido observado em uma área geográfica mais ampla. Um aspecto notável do caso é a suposta interação do objeto com o ambiente. Segundo as testemunhas, a areia na praia apresentou marcas anômalas na manhã seguinte, descrita como círculos concêntricos
com cerca de 3 metros de diâmetro, acompanhados por áreas de vegetação queimada. Essas marcas foram investigadas por um grupo de ufólogos uruguaios, liderado por Milton W. Aurcade, um dos principais pesquisadores de OVNIs no Uruguai na época. Aurcade, que fundou o Centro de Investigação de Objetos Voladores Inidentificados, CIOV, documentou o caso em relatórios internos, mas as evidências físicas, como amostras de areia ou fotografias das marcas, nunca foram amplamente divulgadas, possivelmente devido à falta de recursos ou à deteriorização do material ao longo do tempo. Outro ponto de interesse é a ausência de registros oficiais por parte das autoridades uruguaias. Diferentemente de casos como o Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, em 1986, que envolveu a Força Aérea Brasileira, o incidente de Plágia Pascual não parece ter atraído a atenção de militares ou do governo. Isso pode ser atribuído à escala limitada do evento ou à política de sigilo comum em investigações de OVNIs na América Latina durante a Guerra Fria. No entanto, Aurcade mencionou em entrevistas que pilotos comerciais que sobrevoavam a região na noite do incidente relataram anomalias em seus instrumentos de navegação, embora esses relatos permaneçam não confirmados. A aparência do objeto, conforme descrita, é consistente com outros avistamentos de OVNIs na década de 1980, tanto na América Latina quanto em outras partes do mundo. A luminescência multicolorida, o movimento silencioso e a forma esférica ou discoidal são características frequentemente associadas a relatos de encontros de primeiro grau, que é a observação visual sem interação direta. Contudo, o caso de Plágia Pascual não envolve alegações de contato com seres extraterrestres, abduções ou fenômenos paranormais. Apesar de sua relevância local, o caso permanece pouco conhecido internacionalmente, em parte devido à escassez de documentação acessível e à falta de cobertura midiática significativa da época. A pesquisa de Aurcade e do CIOV é a principal fonte de informação, mas muitos dos arquivos originais estão arquivados ou perdidos, dificultando investigações contemporâneas. Além disso, as testemunhas, agora idosas ou possivelmente falecidas, não fornecerão novos depoimentos, o que limita a possibilidade de corroborar ou expandir os relatos. Em termos de contexto, 1980 foi um ano marcado por diversos avistamentos de OVNIs na América do Sul. No Uruguai, Plágia Pascual não foi o único caso relatado naquele ano. Há registros de luzes estranhas em Maldonado e Roja, embora menos detalhados. Esses eventos reforçam a ideia de que a região do Cone Sul era um ponto de interesse para fenômenos aéreos não identificados na época. As explicações alternativas para o caso de Plágia Pascual incluem fenômenos atmosféricos, como relâmpagos globulares ou reflexos de luz na costa, e atividades militares secretas. Na década de 1980, o Uruguai vivia sob uma ditadura militar, de 73 a 85, e operações aeronáuticas clandestinas não eram incomuns. No entanto, a ausência de ruído e as características do objeto descrito não se alinham com tecnologias conhecidas da época, como aviões ou drones. Outra teoria sugere que o objeto poderia ser um balão meteorológico ou um artefato experimental, mas a falta de registros oficiais dessas atividades na região enfraquece essa hipótese. Em resumo, o caso de Plágia Pascual, de 28 de outubro de 1980, é um episódio fascinante da ufologia uruguaia, caracterizado por um avistamento de um objeto luminoso, esférico e silencioso, por um grupo de testemunhas na costa de São José. Apesar das limitações na documentação,
e da ausência de investigações oficiais. Os relatos de Juan, Maria e outros, combinados com as investigações de Milton Aurcade, mantêm o incidente como um mistério ainda não resolvido. As marcas na areia, os movimentos erráticos do objeto e a sensação física relatada por algumas testemunhas adicionam camadas de intriga, tornando o caso um ponto de interesse para entusiastas de OVNIs e pesquisadores que buscam compreender os fenômenos aéreos não identificados na América Latina. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.